Olá, eu sou Márcio Teixeira e depois de muitos anos de estudo e muitos pedidos aqui no canal, finalmente meu livro está disponível para você comprar aí no Brasil, no site que está aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. São mais de 30 anos de estudo, mais de 500 páginas compiladas para você num texto fácil de ler, para você finalmente descortinar o que existe no mundo espiritual por trás da música que você ouve. Explorar nesse vídeo um pouco da história do hip hop, desde as suas origens no Bronx, em Nova York, até se tornar um fenômeno global. E então eu vou falar sobre o mundo espiritual de trás desse estilo que impacta a sua eternidade. Recentemente eu estive em Nova York com a minha família e em uma tarde específica ali nós nos combinamos de nos separar. Cada um foi para um lado fazer as coisas que mais gostavam, né? Cada um com seu interesse, para não ter briga. Os meus filhos foram para o Brooklyn, a minha esposa e filha foram passear nas lojas de roupas de teenagers, né? E eu quis visitar lugares que eu pudesse agregar conteúdo aqui no canal, já que Nova York é uma cidade incrível para isso, né? E um dos lugares que eu quis visitar foi o berço do hip hop em preparação para esse vídeo aqui para você. E eu quis fazer isso especialmente porque eu queria ver onde tudo começou, por absoluta curiosidade pessoal, mas também para deixar evidente para você que aqui desse lado da câmera não tem um crente demonizando uma cultura, ok? Mas sim uma pessoa que pesquisa o mundo espiritual por detrás da música que você ouve e o que esse mundo espiritual semeia na sua mente e, consequentemente, qual o impacto eterno que isso pode ter na sua vida. Bom, e hoje eu estou num lugar extremamente especial e eu não poderia estar aqui em Nova York e não vir nesse local para falar sobre hip hop, porque eu estou no exato local onde tudo começou, aqui do número 1520 da Sedgwick Avenue, no Bronx. Eu estou aqui no bairro do Bronx, em Nova York. Ali atrás de mim você vê a ponte George Washington Bridge, e foi aqui, nos anos 70, que começou uma revolução na música que invadiu o planeta. E o que era para ser uma revolução pacífica, não se tornou pacífica como a gente sabe disso. Mas eu vou chegar até ali e você pode ver a birthplace do hip hop. Tá vendo aqui, ó? Nessa fachada eles estão reformando. Mas eu fiz questão de vir aqui para mostrar para você que, número 1, eu respeito e considero a cultura. Número 2, eu não tô aqui para falar mal de estilo musical diferente daquilo que eu acho que seja legal. Muito pelo contrário, eu tô aqui para honrar aqueles que gostam desse estilo, que honram esse estilo. E aqui foi onde tudo começou. Quero mostrar para você. Eu tô exatamente no local onde, eu estou no exato local onde pela primeira vez um DJ tocou uma música com aqueles 2 pratos de disco, né? Aqueles 2 pratos de vinil, tocando funk e não disco. Foi nesse prédio aqui. Ele tá fechado, tá fazendo uma reforma, mas eu tô com uma câmera especial que eu vou botar aqui por dentro e vou colocar de um jeito para você poder ver. Ó, aqui. E foi aqui, e ali você pode ver na parede Tupac, o Jay-Z, que são nomes sagrados desse estilo musical. E aqui é considerado um templo sagrado do hip hop. E eu vim aqui porque eu queria honrar você, honrar o estilo que você ouve, mas eu quero contar uma história sobre o que aconteceu e como o diabo destruiu essa cultura para que hoje você receba uma mensagem que destrói a sua vida. O que era para ser uma revolução fantástica, cultural, uma expressão social, se tornou o que a gente vê hoje na mídia, para tristeza de muitos. Essa foi a razão pela qual eu escrevi o meu livro Música e Mistério, que você pode baixar o e-book gratuito no site do livro que aparece aqui para você.
Nova York é composta por 5 grandes distritos administrativos chamados boroughs. Esses distritos são separados por rios e conectados por balsa ou ponte. Esses 5 distritos de Nova York são Manhattan, que é a principal ilha, onde está, por exemplo, o famoso Empire State Building na Quinta Avenida, o Central Park, os teatros da Broadway, o Lincoln Center, o Carnegie Hall, todas as principais lojas de grife possíveis e imagináveis, e nas calçadas em frente dessas lojas, os camelôs vendendo os produtos falsificados dessas mesmas lojas. É um barato Nova York. Tem o Brooklyn também, onde está o aeroporto JFK, ou JFK, né, como a gente fala. Esse bairro tem uma história incrível, amplamente contada em vários filmes no cinema. Aliás, o visual de Manhattan, dali do Brooklyn, é simplesmente um espetáculo. Como esse vídeo que eu fiz depois de jantar ali com a minha família e tá fazendo um frio lascado. Tem também o Queens, onde foi o bairro que eu morei quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que tem uma comunidade brasileira enorme e que eu peço que Deus abençoe todos ali. Bom, tem a Staten Island, que é uma ilha acessada pela belíssima ponte Verrazano a partir do Brooklyn, ou acessada pelas barcas que saem do sul de Manhattan, próximo ao centro financeiro de Wall Street. E por fim, o famoso The Bronx, quartel-general do time de beisebol mais famoso do mundo, o Yankees de New York, né? E o foco da nossa atenção de hoje, o berço histórico da cultura hip hop. Esse vídeo que você vê agora foi feito no deck panorâmico de um prédio recém-construído chamado The Edge. A câmera está apontando no lado oeste de Manhattan, o Upper West Side. Esse rio à esquerda da imagem é o rio Hudson, onde o comandante Sully pousou um avião em 2009, salvando todo mundo. Lembra desse fato? Aquela ponte que você vê mais ao fundo é a George Washington Bridge. Do lado esquerdo está o estado de New Jersey e do lado direito, Manhattan, né? A ilha de Manhattan. Um pouco mais acima de onde a ponte se encontra com Manhattan está o sul do Bronx, e foi ali que nasceu a cultura hip hop e o rap. Mas para mim, tão importante quanto visitar esse local no Bronx é voltar na história e entender o contexto social daquela época. Na década de 1960, um dos desafios mais difundidos e profundamente sentidos na comunidade negra nos Estados Unidos foi o racismo sistêmico e institucionalizado, que persistiu apesar do fim da segregação formal por meios de marcos legislativos, como por exemplo o Civil Rights Act de 1964 e o Voting Rights Act de 1965. Os principais sentimentos de descontentamento surgiram da desigualdade econômica quando muitos negros americanos enfrentaram barreiras ao avanço econômico com salários mais baixos, maiores taxas de desemprego e acesso limitado aos empréstimos imobiliários e educação de péssima qualidade. A desilusão com o ritmo lento da mudança era um outro problema, porque embora as vitórias no âmbito legislativo tenham sido significativas, elas muitas vezes não significavam em melhorias imediatas na vida diária das pessoas, né? Então essa lacuna entre a promessa de igualdade e a realidade contínua de discriminação criou uma profunda frustração na comunidade negra. Medo e raiva pela violência por causa da brutalidade policial e a violência racial nos linchamentos das pessoas, né, continuaram a atormentar as comunidades, levando medo e ressentimento generalizados. E apesar da crescente visibilidade na luta por direitos, né, os negros americanos ainda eram amplamente excluídos das estruturas de poder político e cultural. E dentro do próprio movimento pelos direitos civis surgiram debates sobre o melhor caminho a seguir, né? Resistência não violenta defendida por líderes como Martin Luther King versus apelos por
empoderamento negro e autodefesa de grupos como, por exemplo, o Partido dos Panteras Negras. Aliás, falando em Martin Luther King Jr., o assassinato dele no dia 4 de abril de 1968 foi um momento profundo e trágico para a comunidade negra nos Estados Unidos, porque isso representou um golpe devastador para o movimento pelos direitos civis e destacou as tensões raciais profundas e a resistência à igualdade que ainda atormentavam a nação. Ele era uma figura unificadora e um símbolo de esperança por justiça racial e resistência não violenta. Ele era um pastor batista, diga-se de passagem, né? E o seu assassinato deixou muitos sentindo um desespero e incerteza sobre o futuro do movimento, pois ele havia sido uma força orientadora para a mudança. A exposição mundial da dura realidade do racismo nos Estados Unidos ressaltou os perigos enfrentados por aqueles que lutavam pela igualdade e revelou até que ponto o racismo estava enraizado na sociedade americana. Para muitos, foi um lembrete gritante de que mesmo líderes pacíficos não estavam salvos da violência. Imediatamente após o assassinato dele, vários tumultos eclodiram em mais de 100 cidades nos Estados Unidos. E essas revoltas refletiram a raiva e a frustração das comunidades negras sobre o racismo sistêmico, a desigualdade econômica e a violência contra os seus líderes. Trabalhando aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos no mercado imobiliário, eu sou obrigado, não só por uma questão de ética e princípio profissional e de valores, mas por uma questão legal, eu sou obrigado a observar e respeitar cuidadosamente uma lei chamada Fair Housing Act. E o que é isso? Essa é uma lei federal aprovada logo após o assassinato de King, que torna ilegal tratar injustamente quando elas estão tentando alugar ou comprar uma casa por causa da sua cor, da sua raça, religião, sexo ou nacionalidade. Essa lei foi um passo importante em direção à justiça na habitação dos Estados Unidos, né? O assassinato de King consolidou seu legado como um mártir pelos direitos civis e pela justiça. A sua morte se tornou um grito de guerra para continuar a luta contra a injustiça racial, inspirando gerações futuras a continuar sua visão. E isso não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um acerto de contas nacional que destacou o trabalho inacabado dos direitos civis e a resistência duradoura à igualdade na América. Ele catalisou tanto a raiva quanto a determinação da comunidade negra, moldando o curso do movimento nas décadas seguintes. Esse homem foi simplesmente espetacular. Agora, você percebe o caldeirão fervente que era aquela época? Percebe a raiva e a indignação de um povo contra um sistema que oprimia essa parcela da população? Percebe como a opressão de grana, emprego, ou a falta de grana e a falta de emprego, né? E a violência eram combustíveis para nascer uma contracultura que germinava no underground, na mente de um povo. Aí, nos anos 70, aparece uma figura importantíssima no cenário intelectual de Nova York, o Dr. Yosef Ben Yohanan, que lançou um livro que ficou famoso naquela época e até hoje esse livro é muito importante. É esse livro aqui, olha, Black Men of the Nile and His Family. Esse é um livro que desafia a perspectiva europeia da história mundial ao expor as distorções na história da África e suas contribuições para a civilização mundial. Esse livro aqui é considerado ainda hoje fundamental para entender a história da África, porque foi escrito a partir de uma perspectiva africana. Esse livro é realmente uma pérola para quem quiser conhecer do assunto mais a fundo. O Dr. Ben, como ele era conhecido, foi um historiador, educador e autor afro-americano altamente estimado, cujo profundo impacto no estudo e na celebração da história e cultura africanas continua a ressoar ainda hoje. Ele era filho de pai etíope e mãe porto-riquenha. E nesse livro, que aliás eu achei sensacional e comprei no Metropolitan Museum, ele faz duras críticas de forma sarcástica, irônica
irônica e áspera, confrontando a pseudo-moralidade americana contra o racismo daquela época. E isso fomentou ainda mais o contexto cultural daquela época nas camadas sociais mais humildes ali de Nova York, principalmente no Bronx, onde ele morava. Outro exemplo clássico na cultura da época foi um filme que ficou famoso chamado The Warriors, de 1979. Esse foi um clássico cult sobre uma gangue de rua fictícia de Nova York que é acusada de assassinato e deve viajar do Bronx para uma ilha no sul do Brooklyn chamado Coney Island, justamente para esclarecer o ocorrido e firmar um tratado de territorialidade com todas as gangues que operavam na cidade. O filme é extremamente violento e o mais bizarro é que a gangue sai de onde? Do Bronx. Mas nota que o chefe da gangue do Bronx é um estereótipo da beleza branca americana. E embora sendo um filme icônico na cultura da época, esse estereótipo branco, no fundo, foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade negra americana e principalmente para quem morava ali no Bronx naquela época. Por quê? Porque ela passa uma mensagem do tipo: nós brancos sabemos do que rola no submundo das gangues, mas continuamos com a liderança do sistema e somos os heróis da circunstância. Você pode imaginar a raiva que os negros tinham do sistema? Tá entendendo o contexto? E na vida real, ali no sul do Bronx, a comunidade testemunhou uma mudança demográfica quando afro-americanos e porto-riquinhos se juntaram a imigrantes irlandeses, judeus e italianos nascidos no exterior. Expulsos pela renovação urbana e políticas de imigração, eles chegaram ao sul do Bronx, logo após as transformações em larga escala que aconteciam no contexto daquela época, que incluíam segregação racial e residencial. Lembra daquela lei que não estava sendo cumprida? E isso era estimulado por causa das políticas federais de habitação, a tal da lei, a desindustrialização e uma crise fiscal eminente. A partir de 1972, isso é histórico ali naquele local, bairros inteiros do sul do Bronx foram incendiados. Todo mundo parece saber dessa história de cor. Moradores e proprietários gananciosos queimaram seus próprios prédios por dinheiro. Esse é o lance dos esquemas de máfia na indústria de seguro que ainda hoje existe nos Estados Unidos e existe aqui na Flórida também. Na década seguinte, filmes populares como Forte Apache, The Bronx, reafirmaram o que muitos americanos já sentiam que sabiam sobre o Bronx, uma terra de ninguém, distópica e cheia de crimes. Então a lei e a ordem foram adotadas como a única solução estatal para a violência supostamente desenfreada dos moradores negros e pardos do sul do Bronx. Ou seja, ataca a violência como a violência pior. No entanto, por toda a sua história, o Bronx tem sido um vibrante bairro da classe trabalhadora com fortes laços comunitários. Então os incêndios transformaram o sul do Bronx em um símbolo nacional de degradação urbana e os seus moradores negros e pardos se tornaram o quê? Se tornaram bodes expiatórios para a crise social e econômica da nação naquela época. Percebe a jogada? Percebe a manipulação? Percebe o sistema? Essas são algumas das questões que frutificaram dos conflitos raciais ao longo de décadas, desde a escravidão africana em solo americano. Percebe a importância do contexto social para a gente entrar na música? Por isso é tão importante conhecer a história, conhecer o contexto, conhecer a mentalidade, conhecer o meio ambiente. E o que rolava na música naquela época? Bom, nessa época era a época do império do disco, que era encabeçada pelo retumbante sucesso do filme Os Embalos de Sábado à Noite, estrelado pelo John Travolta, que dominava o mainstream da época em Nova York e nos Estados Unidos no final dos anos 70 e início dos anos 80. Eu me lembro muito bem dessa época porque eu tinha 7 anos e eu comprei uma vez um disco desse na padaria, mas enfim, minha mãe mandou devolver e trocar por figura do Cebolinha. A comunidade negra tinha sentimentos mistos sobre disco
disco. E aqui eu estou usando um termo bastante educado para expressar um adjetivo respeitoso, né? Porque no fundo o disco refletia parcialmente o movimento cultural, social e artístico urbano naquela época e principalmente no Bronx. A discoteca era vista como um espaço que promovia a unidade e alegria, onde pessoas de diferentes origens, incluindo comunidades negras, latinas e LGBT, podiam se reunir e celebrar por meio da dança. Artistas como Donna Summer, Chic e Gloria Gaynor trouxeram o talento negro para a música mainstream e incorporaram sucesso, glamour e sofisticação. Esses são considerados alguns dos principais pioneiros que abriram as portas do mainstream para os negros na música americana. Na verdade, a discoteca ela oferecia uma fuga das lutas urbanas, proporcionando uma sensação de liberdade e indulgência em casas noturnas como o famoso Estúdio 54, endereço da balada das celebridades do cinema e da música que se misturavam com os mafiosos ligados ao mundo do crime. Tudo regado a muita bebida, drogas, sexo livre e sob a proteção da máfia de Nova York. Algumas das celebridades ali, por exemplo, eram figurinhas carimbadas e bastante conhecidas do grande público aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, Diana Ross, Mick Jagger e a sua esposa da época, Bianca Jagger, Elton John, Grace Jones, lembra dos filmes de 007? Liza Minnelli, estrela da Broadway, Sylvester Stallone, Cher. Esses eram alguns dos nomes que estavam frequentemente ali no Estúdio 54. A cena do crime em Nova York e os seus principais representantes no final da década de 70, início dos anos 80, criou um terreno fértil para o crime em bairros como South Bronx, Harlem e Brooklyn. O crime organizado incluía famílias mafiosas tradicionais que controlavam jogos de azar ilegais, agiotagem e casas noturnas, incluindo locais como o Estúdio 54. Os donos desse clube, 54, eles supostamente tinham laços com a máfia para manter o clube funcionando sem problemas. Corrupção, dinheiro por debaixo dos panos, isso é o que rolava. Tráfico de drogas e crime. Os mafiosos provavelmente frequentavam o clube para aproveitar a cena, principalmente com os artistas, e garantir que seus interesses fossem protegidos e proliferados. A cultura desenfreada das drogas no Estúdio 54 tornou esse local um centro para traficantes. Embora nomes específicos sejam menos documentados, os fornecedores de drogas provavelmente se moviam discretamente pela multidão, misturando-se com clientes de alto perfil social e projeção nacional. Essas figuras da máfia deram o tom para uma cultura de poder e riqueza que foi e ainda é glamorizada frequentemente no hip hop e principalmente em rappers de grande expressão mundial. Havia também uma epidemia de drogas. A ascensão da heroína na década de 70 e do crack na década de 80 devastou comunidades negras e latinas em Nova York. Chefes do tráfico popularizaram e glamorizaram a ideia de um American Gangster, né? Exibindo a dualidade do poder e destruição nessas comunidades. Foi nesse momento que no Bronx, em Nova York, nasceu a ideia de uma contracultura chamada hip hop, como uma resposta criativa e artística às dificuldades sociais e econômicas. A palavra hip é associada há muito tempo com o estar por dentro ou estar na moda, e ela reflete a natureza inovadora e de ponta da cultura que surgia naquela época. A palavra hop sugere movimento, energia e ritmo, capturando o estilo dinâmico e cinético do breakdance e do DJing, né? O DJ Kool Herc, considerado o pai do hip hop, introduziu a técnica do breakbeat em festas de rua, exatamente nesse local que eu visitei ali no Bronx, solo sagrado para quem ama a cultura hip hop e todas as vertentes do rap. Esse foi o início da atividade de um personagem importante que é o MC,
que era, na verdade, um precursor de ser um rapper. A cultura do hip hop ela é composta por 4 elementos principais. O MC, né, que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Inclusive, aliás, diga-se de passagem, a Bíblia tem um MC, sabia disso? Que foi central em um momento na vida de Jesus. Eu vou chegar lá e vou te explicar quem foi. O DJ, que é o disc jockey, que é uma pessoa que tocava música gravada para um público. Isso não começou no hip hop, mas sim no rádio e migrou para as pistas de discotecas na época do disco. E depois, dentro do contexto do hip hop, dentro do contexto dos shows de rappers, né? E até hoje existem DJs em shows de rap, e esse conceito artístico ampliou ainda mais a música eletrônica. Eu vou falar sobre música eletrônica nessa série, sem dúvida eu vou falar. Tem também o breakdance, e quem não se lembra dessa febre que permeou as festinhas dos anos 80, né? E era muito incrível ver essa turma dançar. Eu tenho que confessar, eu sou um péssimo dançarino, mas eu admirava muito ver esse pessoal que dançava breakdance. Não gostava muito da música, tenho que confessar, mas eu admirava pacas. Outra expressão artística é o grafite, que fica bem óbvio perceber, por exemplo, o grafite na fachada de onde tudo começou. Dá uma olhada, percebe? Olha só como o grafite está representando a cultura do hip hop, justamente no berço onde tudo começou, ali no Bronx. No final dos anos 80, o rock se despedia do mainstream quando o Aerosmith passou o bastão da indústria da música para o Run DMC. Quem não se lembra da icônica apresentação no Grammy, e o rap ganhou uma visibilidade com a união do rock na música do Aerosmith chamado Walk This Way. Quem é que não se lembra disso? Então o Public Enemy, que foi um dos precursores naquela época, trouxe mensagens políticas e sociais, enquanto o NWA deu voz às tensões raciais e à violência policial com álbuns como Straight Outta Compton. A MTV e a popularidade global expandiram o gênero para além das fronteiras americanas, e a mensagem de contracultura ecoou no mundo inteiro, onde a segregação racial ainda era, ou talvez eu deva dizer que ainda é, uma realidade. Isso também ecoou no Brasil. Eu vou falar sobre o contexto do Brasil em um outro vídeo. Mas nos anos 90, o rap se dividiu em 2 cenas dominantes, uma liderada por The Notorious Big, o Big, né, o famoso Big, e a Bad Boy Records, e a outra liderada pelo Tupac Shakur e a Death Row Records. As tensões entre essas 2 cenas culminaram em rivalidades que resultaram em tragédias. Os assassinatos de Tupac aos 25 anos de idade em 1996, que foi baleado 4 vezes por um atirador não identificado em Las Vegas. E o Big, de 24 anos de idade em 1997, que também foi morto por um atirador em Los Angeles. E é de Big uma das mais icônicas músicas nesse estilo, a famosa Juice. Por quê? Porque é considerado um hino, uma referência que relata a jornada da pobreza à riqueza. Essa música, Juice, narra um trecho da vida de Big, das dificuldades sociais que ele passava até o sucesso, encapsulando a essência do hip hop como um veículo para contar histórias de empoderamento. Apesar das mortes, a briga entre as facções ajudou a moldar a narrativa do hip hop como uma expressão cultural e social. A música cantada pelos rappers era recheada de um sentimento de revolta e inevitável a apologia à violência, drogas, glamorizado pelas imagens de gangster. Ainda hoje, a imagem da violência e gangster é glamorizada em vários clipes de rappers famosos, né? A influência de gangues no hip hop pode ser rastreada até as máfias urbanas dos anos 30 e 40, que controlavam territórios e influenciavam a organização comunitária. Artistas como Ice-T e Snoop Dogg exploraram essas temáticas em suas músicas, consolidando o gênero gangsta rap, que foca nas realidades cruas da vida nas ruas, frequentemente retratando temas como a sobrevivência nas ruas por causa da pobreza, violência e crime.
Adiciona-se a isso a brutalidade policial e a opressão sistêmica, destacando injustiças raciais e sociais. Então, é óbvio que as músicas enaltecem o poder, respeito e vingança, que fala sobre ganhar respeito e navegar com autoridade na cultura de gangue. E ostentação de sucesso como uma forma de escapar das dificuldades, e fazem de elementos como lealdade e traição dos relacionamentos dentro do estilo de vida nas ruas temas extremamente frequentes e mostrados nos clipes dos principais rappers. Desde os anos 90, o consumo de drogas como maconha, cocaína e outras substâncias passou a ser um tema frequente nas letras de rap, promovendo debates sobre a apologia e o impacto social desse estilo de vida de contracultura. Artistas como Wiz Khalifa e Snoop Dogg transformaram o consumo de maconha em um elemento central das suas imagens artísticas públicas e ofereceram e ainda oferecem para sua audiência de maneira bastante ostensiva o consumo de drogas, ou a cultura de consumir drogas, né? Essa mentalidade é ainda mais presente nas universidades espalhadas nos Estados Unidos. Basta para isso que você veja um filme de universidade onde jovens se embriagam com bebida, com droga, sexo à vontade e muita música, especialmente o rap. Paralelamente, a espiritualidade esotérica e simbolismos ocultistas também surgiram em clipes e performances. Por exemplo, Jay-Z, Travis Scott, Doja Cat são alguns dos nomes que utilizam elementos que remetem a sociedades secretas e simbolismos místicos que são claramente satânicos, gerando controvérsias e teorias sobre mensagens subliminares no hip hop. Eu já falei sobre alguns desses artistas nessa série e basta clicar nos links no descritivo desse vídeo se você quiser assistir e entender mais profundamente o que seja isso. Agora, você pode simplesmente ignorar ou dizer, isso é uma bobagem, problema seu. É uma questão pessoal. Agora, é inequívoco a gente perceber que desde os anos 90 a sexualidade começou a ser explorada como um elemento dentro do hip hop. A artista Lil Kim, por exemplo, foi uma das primeiras a abraçar uma imagem abertamente sexual em suas músicas e clipes. Com a chegada de artistas como Nicki Minaj e Cardi B, a sexualidade tornou-se uma ferramenta para desafiar as normas e conquistar espaço em uma indústria dominada por homens. Afinal de contas, sexo vende. Entretanto, a exploração imoral escancarada da sexualidade também gerou debates sobre a objetificação e feminismo dentro do gênero. A mulher, mais do que nunca, se torna um objeto. E você bate palma para isso. Sabe, o pior disso é que as próprias cantoras do gênero se prestam a esse serviço. Já vou te mostrar aqui uma delas com um péssimo exemplo na sua vida, pelo que ela te induz a acreditar como um comportamento saudável para a sua vida. E você bate palma. Hoje o hip hop é muito mais do que um gênero musical. É uma cultura que influencia moda, cinema, política, comportamento em todo o mundo. Só não vê quem não quer. Apesar das controvérsias e desafios, o hip hop continua a ser um espaço de resistência, expressão e criatividade para milhões de pessoas. O que era contracultura ontem, hoje é cultura disseminada no mainstream e abrange uma rica diversidade de estilos musicais que evoluíram ao longo de décadas. Esses estilos refletem diferentes influências regionais, temas líricos e técnicas de produção dos principais estilos musicais dentro da cultura hip hop. Eu poderia falar aqui de todos eles de maneira profunda, mas o fato é, o hip hop da velha escola, o boom bap, o hip hop da costa oeste no final dos anos 80 e 90, com batidas inspiradas no funk, produção suave, temas de rap gangsta, e alguns dos seus principais artistas, como por exemplo Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac Shakur, NWA, como eu já falei, são alguns desses nomes expressivos dentro dessa vertente do hip hop, do rap, né? Tem o hip hop do sul, com os seus subgêneros, o Dirt South, o Trap e o Crunk. E eu sei que tem
tantas outras vertentes, tantos outros estilos, que eu ficaria horas e horas e horas explicando, tentando falar sobre eles, e eu talvez não fosse capaz de honrar você que curte isso, porque é muita coisa. Mas eu tomei o cuidado de pegar as coisas principais, e eu queria ressaltar, antes da gente caminhar para o fim, um aspecto importante de lembrar que existe algo muito central dentro do contexto do rap, principalmente do rap. Porque no rap, o termo MC, ou Master of Ceremony, ou mestre de cerimônias, né, traduzindo, originalmente se referia a alguém que organizava eventos ou controlava o fluxo de uma apresentação, né? Com o tempo, na cultura hip hop, esse termo evoluiu para representar um rapper, um letrista, alguém que usava rimas, ritmo e trocadilhos para entreter, inspirar e contar histórias. O mestre de cerimônias, o MC, era alguém que apresentava artistas ou mantinha eventos organizados e animados como festas ou cerimônias. E isso foi muito visto no início do hip hop. Existia uma separação entre o MC e o rapper. E nos primórdios do hip hop, o trabalho do MC era envolver a multidão, animar essa multidão e complementar com a música do DJ, que tocava na balada, vamos assim dizer, né? Na década de 70, durante o surgimento do hip hop no Bronx, o DJ Kool Herc tocava discos em festas de quarteirão, enquanto os MCs animavam a multidão com discursos rítmicos ou rimas. Os primeiros MCs focavam em entreter e energizar o público, geralmente com rimas e frases improvisadas. E daí houve uma evolução para os rappers, e conforme o hip hop cresceu, o papel do MC mudou simplesmente de animar o público para se tornar um contador de histórias líricas e um artista. E o termo MC se tornou sinônimo de rapper. E para aqueles que curtem o gênero, um bom MC de rap não faz rap, mas ele se conecta com o público e mostra sua habilidade lírica em escrever e executar letras inteligentes, ou deveriam ser inteligentes, significativas, ou deveriam ser significativas, ou impactantes. A grande verdade é que a cultura do hip hop, como conteúdo lançado na mente da audiência, é o centro daquilo que move a vida e a decisão de quem vive nessa cultura. E depois de eu fazer uma análise de alguns desses artistas, né, que são ícones, ficou claro para mim que o resultado no coração da audiência que consome esse estilo está longe de ser o que Deus um dia sonhou para você. E esquece, porque eu não estou tentando falar de religião aqui, tá? Aliás, até agora nesse vídeo não saiu da minha boca nem sequer o nome de qualquer igreja ou denominação, exceto pelo fato que eu falei que Martin Luther King era um pastor batista, que lutava por direitos que você acredita. Ou você realmente acha que eu quero convencer você a parar de ouvir rap? Sério, cai na real, meu. Isso é um problema seu, assim como as consequências que isso traz para sua vida. O meu papel é te alertar. Mas me explica, como é que um movimento de contracultura que nasceu fruto de uma indignação social legítima chegou no ponto do que a gente vê hoje nas mídias sociais, do que a gente vê hoje na televisão? Hoje, o que se vê é um discurso imposto pela briga racial que defende os seus princípios e objetivos, mas que traz uma carga com apelo exacerbado a uma sexualidade explícita, pervertida, né? E o consumo de drogas com a glamorização da violência, objetificação da mulher e a ostentação que esse sistema traz. E ainda a ostentação como estilo de vida de quem está por cima dentro dessa cultura promove na sua mente o desejo de se tornar como eles são. E eu falo isso numa boa, sabe por quê? Porque na minha época quem fazia isso era o rock, que aliás eu falei muito nessa série. Agora, com muito respeito a você, me explica o comportamento por anos e anos de um cara como o P. Diddy, que está escancarado para quem quiser ver que é um bandido de marca maior, que por anos e anos dominou, controlou quem era lançado no mundo da música e da cultura hip hop para você ouvir, consumir e bater palma.
O cara era o porteiro da encrenca. E tem outra coisa. Cadê a indignação ou a postura dos principais representantes da cultura hip hop e dos rappers contra isso? Cadê a denúncia do que esse sem vergonha fazia por debaixo dos panos? A mídia mostrou abertamente o resultado do glamour da vida de gangster associada à música. Vai observando, fica bem atento o que vai rolar daqui pra frente. Você colhe, cara, aquilo que você planta. E ele plantou crime e tá colhendo cadeia, chilindró. E tomara que passe lá por muito tempo. E a propósito, isso não tem nada a ver com questão racial. Tem a ver com caráter e o comportamento e o que tá aqui, ó, no coração do homem. Pondera, cara. Olha que interessante o que eu vou te mostrar. A famosa rapper Cardi B, que nesse vídeo caseiro postado nas mídias sociais, ela está em casa cantando uma de suas músicas recheadas de mensagens podres e explícitas, mas quando a filhinha dela pequena aparece na sala, ela simplesmente corre e corta a música. Olha isso, dá uma olhada, cara. Agora, sinceramente, responde pra você mesmo. Por que é ok para ela esconder isso da filha, mas ela é de boa para cantar isso para você? E você aplaude. Quer outra? Você já leu o conteúdo da letra da música da Cardi B, chamada WAP, ou VAP, W-A-P? Você, homem, gostaria que a sua esposa, que você pretende formar uma família, tivesse o comportamento que essa letra fala? É um comportamento baixo, sem nenhum compromisso com a decência humana. E você, mulher, é esse conteúdo lírico que você aplaude, canta e defende? É isso que vai permear o seu caráter como mulher? É isso que ela fala nessa letra? O que você acha cantando isso? Seja sincera, o que você acha que quando você canta isso e um homem olha pra você, ele pensa de você? Pensa bem, cara. Você já teve a curiosidade, só a curiosidade de traduzir essa pérola lírica? Se você não teve, deixa eu mostrar pra você só essa musiquinha. Só um pedacinho dessa letra. Prostitutas nessa casa. Tem umas P's nessa casa. Tem umas P's nessa casa, tem umas P's nessa casa. Espera aí, eu disse aberração certificada, 7 dias por semana. B, molhada, uma apologia à vagina, né? Deixa esse jogo de retirada fraco. Uou, sim, 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 você tá transando com uma B molhada. Traga um balde e um esfregão para essa B molhada. Olha que maravilha essa letra. Me dá tudo que você tem para essa B molhada. Bata nela, mano. Pegue uma carga. Pegue uma carga extra grande e extra dura. Coloque essa B bem na sua cara. Passe seu nariz como um cartão de crédito. Suba em cima. Eu quero uma carona. Eu faço um Kegel enquanto está dentro. Kegel é um exercício pélvico. Tá entendendo a cena? Cuspa na minha boca, olha nos meus olhos. Essa B tá molhada, vem dar um mergulho. Olha o que você tá ouvindo, cara. Tá parando para entender o que você tá colocando na tua mente? Agora, olha o que a Bíblia, a opinião da Bíblia. E talvez você fale, mas eu não acredito na Bíblia, eu não tô nem aí com a Bíblia. Tudo bem que você não tá nem aí com a Bíblia, mas eu vou te falar de qualquer maneira. Sabe por quê, cara? Porque eu me importo com você, cara. Presta atenção, olha o que a Bíblia tá falando, olha só. As obras da carne, ou seja, o que a carne, o que a natureza humana produz. Olha o que fala. A carne deseja o que é contrário ao espírito, ou seja, as coisas que são desse mundo, que são pervertidas, são contrárias às coisas que são do Espírito de Deus. E ele dá uma lista dessas coisas e fala o seguinte: as obras da carne, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que a sua natureza humana gera, são conhecidas, as quais são, : prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni. Atenção, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Ou seja, tudo que eles estão cantando para você infunde na sua mente um tipo de mentalidade que vai te levar a um conduto e um comportamento que vai fazer no final que você não herde o reino de Deus e a sua eternidade vai ser longe do reino de Deus. Adivinha onde vai ser? Eu sei que pode ter outras músicas dentro de um contexto artístico que não sejam tão pútridas, tão podres, tão destruidoras para a tua existência como essa que eu acabei de ler a letra. Mas, cara, presta atenção no que você está semeando na sua mente. Olha o tipo de conteúdo que está sendo plantado no seu inconsciente. E se você nunca entendeu sobre o que seja uma egrégora, se você nem sonha o que é uma egrégora, você está sendo mergulhado espiritualmente numa atmosfera que carrega elementos de liberdade sexual extrema, drogas, bebidas, festa, tudo que traz destruição na sua vida, que eu acabei de ler, não herdarão o reino de Deus, não terão a vida eterna com Deus, passarão a sua eternidade longe de Deus. Sabe, eu poderia ficar horas e horas falando sobre as letras, mas eu falei no início desse vídeo, a Bíblia tem um MC que não se tornou famoso. Ninguém sabe o nome dele. Mas ele fez algo que ficou famoso na vida de um rapaz que entraria de sola na cultura daquela época que ele viveu. Ele trouxe uma contracultura. Esse MC estava diante de uma multidão e a família do dono daquela festa estava prestes a passar uma vergonha enorme. Esse mestre de cerimônia, e ele era o responsável por servir o símbolo supremo da alegria na época, o vinho. Naquela época, no primeiro século, o vinho representava alegria. E naquela festa, especificamente, acabou a alegria. E esse MC se viu com um problema enorme. Ele percebeu que com todo o seu talento e arte para estar na sua posição, ele tinha esgotado a sua capacidade. E ele se viu incapaz de alegrar aquela multidão. Isso é apenas um paralelo para te dizer que é isso que acontece quando você consome esse conteúdo. Um dia a alegria acaba, cara. Então, no contexto daquela época, tinha uma jovem senhora naquela festa que estava acompanhada do seu filho. Então ela gesticulou para ele ajudar a resolver o problema, do tipo, vai lá, resolve lá, né? E o filho daquela senhora realizou o impossível, que foi trazer para aquela multidão o melhor que existia naquela época em termos de alegria. Essa é a história da transformação da água em vinho que a gente lê na Bíblia. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus resolveu o problema daquela festa e em pouco tempo depois ele saiu pelo Império Romano trazendo uma mensagem de contracultura, de empoderamento sem armas, sem violência, sem discurso de ódio, sem querer brigar pelos seus direitos, mas convidava as pessoas a não mais se preocuparem com o que haveriam de comer, com o que haveriam de vestir ou mesmo onde morar. A contracultura dele chamavam as pessoas para uma mudança de mentalidade baseando no fato de que a mais profunda forma de realização humana estaria em confiar e descansar plenamente, mesmo dentro do contexto de um império romano implacável contra a população. Porque existia um reino, e ele falava que existia um reino invisível que ele representava. Que uma vez que a pessoa entrasse dentro daquele reino, a sua vida e a forma de enxergar o mundo à sua volta teria uma outra ótica que mudaria para sempre a maneira dessa pessoa viver e enxergar o mundo que a cercava. O Império Romano era implacável no primeiro século, autoritário e extremamente violento, e governava aquela província do seu reino com punhos de ferro contra aqueles que se levantavam contra o sistema. A pressão social era extrema, a violência com a minoria proletária era um fator de revolta constante na população oprimida e muitos passaram fome, sofriam com os altos impostos coletados por César, a moradia era péssima e as condições de vida precárias, a comida era escassa.
Conhece essa história? Isso te lembra alguma coisa do Bronx? Mas um dia, aquele jovem pregador e falador de uma contracultura subiu num monte e começou a falar dos princípios do perfil da cidadania de um reino, do qual ele era o principal representante. A cultura do reino que ele propagava era e ainda é oposta aos conceitos e a maneira como o hip hop te apresenta a vida. Aliás, as palavras que ele falou ali ecoam até hoje para bilhões de pessoas no mundo inteiro. Por exemplo, ele falou que felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus pertence a elas. Ou seja, a falência completa de toda dependência de qualquer ideologia de vida, de qualquer religião, espiritualmente pobre, segundo o ponto de vista de Jesus, é ser absolutamente dependente de Deus através da pessoa de Jesus. Se a ostentação e o culto à riqueza de uma cultura te leva para o lado oposto, deixa eu te avisar, você não pertence ao reino de Deus. E sim, você pertence e está escravizado e bate palma dentro do império das trevas. E você não sabe disso. Você não percebe disso. E é isso que Jesus estava dizendo. Se você estivesse ali e fosse alguém da alta sociedade presa à escravidão do sistema da época, você pertencia a quem? Ao império que governava sobre Israel. E não era o reino de Deus, mas sim o Império Romano no âmbito político e o Império das Trevas no âmbito espiritual. Jesus disse também outra coisa interessante. Ele disse o seguinte: felizes são as pessoas que choram, porque Deus as consolará. E na contracultura do reino de Deus, pregada por Jesus, o conforto proposto à lágrima que caía naquela época se dava por causa da opressão que estava sobre a população naquela época. E jamais a violência era uma alternativa. Pedro, por exemplo, arrancou a orelha de um soldado com espada e Jesus repreendeu e deu uma ordem: guarde a espada. E aí ele pegou a orelha daquele soldado e curou e grudou novamente. A violência de armas nunca foi um desejo de Jesus, mas está imbuído no espírito do homem. E é isso que você ouve em vários raps. E Jesus condena esse comportamento. E quanto mais a música que encoraja você a ter essa mentalidade e te convida a um comportamento de violência. Jesus diz também outra coisa interessante. Ele diz: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E sabe, a maior promessa que Deus deu ao homem é a promessa da vida eterna. A humildade nada tem a ver com a ostentação dos clipes ou nas letras que você ouve. Humildade não diz respeito ao que você tem, mas quem você é. E você pode ser uma pessoa humilde e rica financeiramente. Não tem problema nenhum. Não estou condenando e nem fazendo voto de pobreza, mas na vasta maioria das vezes a riqueza é algo que corrói o coração de quem tem, porque a pessoa passa a entender que o dinheiro lhe compra tudo o que ela precisa na vida. Isso não é verdade, porque quem ama a riqueza nunca se fartará da riqueza, sempre vai querer mais, sempre precisará de mais. Essa foi a mentira da serpente no deserto. Conheça o bem e o mal e seja como Deus. A riqueza faz de você um Deus de você mesmo. Jesus disse outra coisa interessante. Ele disse o seguinte: felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, pois Deus será a sua justiça e as deixará completamente satisfeitas. Esse era o grito original do Bronx. Fome e sede de justiça. E talvez em muitas comunidades ainda hoje, talvez na sua vida você experimente isso. Talvez existam aqueles que sofrem com o racismo e a opressão social. Mas a contracultura de Jesus desafia você a ter humildade em permitir que Deus seja Deus no contexto da sua vida e confiar que Ele exerça a justiça divina sobre o homem. É por isso que a gente lê na Bíblia uma frasezinha muito interessante que diz o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Jesus disse outra coisa muito profunda. Ele disse: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Misericórdia é a capacidade de Deus de conhecer, entender e ter compaixão da situação do coração do homem. Plantar ódio, luxúria, sexo desenfreado no coração do homem é exatamente o combustível para proporcionar uma vida oposta ao conceito de misericórdia. Jesus também disse outra coisa: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Em nada o rap te ensina a ter um coração puro aos olhos de Deus. E pureza aos olhos de Deus não tem a ver em você ficar fechado num quarto, no alto de um mosteiro, trancado numa bolha chamada religião, ou mesmo frequentar uma igreja dominicalmente. Tem muito padre, tem muito pastor que não vale um tostão furado. E Deus vê, sabe disso e fica tranquilo porque ele vai cuidar desse assunto. Mas um genuíno relacionamento com Deus apenas ocorre através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião. A pureza que Jesus se refere aqui tem a ver com o que está no seu coração, cara. E o que sai da sua boca, porque o coração fala do que o coração é cheio. Ele disse isso em Mateus capítulo 15, versículo 18. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o coração do homem. Isso me lembra bastante as letras que você ouve. As letras do rap que colocam dentro do teu coração. E quando você canta isso de volta, é isso que te contamina. E não adianta você dizer que eu estou sendo religioso, porque eu não estou, não. Eu estou atestando um fato, expondo o que Jesus disse. Não gostou? Fala com ele. Pega as letras dos rappers que você canta e mostra pra ele. Você pode até fazer piada com isso que eu tô te falando. Mas deixa eu te avisar, cara, não vai ser engraçado no dia da prestação de contas que você vai ter com Deus, cara. Todos nós vamos prestar contas. Sabe, olha outra coisa oposta ao rap que Jesus disse. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Agora me diz uma coisa, sinceramente, cara. Em qual música de gangsta rap você pode me dizer que o conteúdo da música trabalha pela paz? Se o que mais se fala nessas músicas é justamente a glamorização da violência. Me explica, me fala uma música onde a paz é resultante de um gangsta rap. Jesus também disse: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. O reino dos céus é a contracultura que resolverá o problema do mundo. Não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando do reino de Deus e a mentalidade dentro do reino de Deus. A paz, a igualdade de respeito e tudo aquilo que o rap um dia quis ser porta-voz e falhou e continua falhando astronomicamente, só pode ser resolvido através da cultura do reino de Deus. Eu posso te mostrar o fim dos gangsters americanos que o clamor do rap te mostra nessa cena de Alcatraz, na cela de Al Capone, o maior ícone de gangster nos Estados Unidos. Eu posso te mostrar o final da cultura de gangster que o P. Diddy e o que está por detrás dessa podridão vai trazer na vida dele. E a Bíblia também te mostra o fim daqueles que rejeitam a Cristo. E de boa, de novo eu te digo, Jesus não veio criar uma religião. Jesus é a resposta da contracultura do céu à cultura que há na terra hoje. Nenhuma religião jamais vai te dar o sentido da vida que só Jesus pode te dar. O rap vai apenas fomentar a natureza humana que já existe em você. E isso é contrário ao reino dos céus. Você pode ter ouvido isso e achar, esse Márcio é um idiota.
ou isso é uma grande balela. Tudo bem, cara. Isso é uma opinião tua. Não vai mudar o fato do que verdadeiramente a palavra de Deus faz, ou o que ela é. O meu papel é trazer para você. Agora, o que você vai fazer com isso é problema teu. Jesus te ama, Deus te ama, e Ele quer tirar da tua mente essa escravidão que o rap colocou no seu coração. Receba Cristo no seu coração e deixa Ele trabalhar na sua história. Tô falando para você parar de ouvir rap. Tô falando para você dar a chance a Cristo entrar no seu coração. Abre o seu coração e convida Ele a entrar para a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito diferença na tua história. Deus te ama. Até o próximo vídeo. Escreve aí o teu comentário, coloca aí o seu like, manda para os seus amigos, mas seja qual for o seu comentário, eu quero que Deus te abençoe, porque Deus te ama. Até o próximo.